Olá, meu nome é Evany, eu sou estudante da Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. Atualmente estou no terceiro período noturno e vim aqui, através desse vídeo, explicar alguns conceitos encontrados no livro Educação contra o Capital, de Ivo Toné, mais especificamente os capítulos Educação e Formação Humana e Educação e Cidadania, como também exemplificar para o melhor entendimento da temática. Conceito esse sendo trabalho, a relação do homem com a natureza, cidadania e democracia, emancipação humana, educação e formação humana. Ivo Toné possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Antes de sua aposentadoria, foi professor de filosofia na Universidade Federal de Alagoas. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política, como também foi autor de livros como Introdução à Filosofia de Marx e Educação contra o Capital. O primeiro conceito explicado é o conceito de trabalho, através da perspectiva de Marx, a relação do homem com a natureza. E para Marx, o trabalho é definido como uma atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os seus meios de sustento. E na sociedade capitalista, composta por classes sociais, o trabalho é resumido na produção, ou seja, a força de trabalho, com altas produções, baixa qualidade de vida, carga horária grandes e baixo salário, e a burguesia é responsável pelo recebimento dessas produções. E através disso é perceptível as desigualdades sociais enfrentadas pela classe dos trabalhadores, onde se deparam como, por exemplo, empresas com carga horária de trabalho de 12 horas, com imposição de metas abusivas, ameaças de demissão, humilhação, além da saúde deteriorada e baixo salário. Então isso é tudo que é enfrentado pela classe dos trabalhadores. Os próximos conceitos explicados são os conceitos cidadania e democracia, e a criação desses termos foram criados como sinônimo de liberdade humana e foram usados pelos educadores para afirmar uma educação que pretendia contribuir para a formação dos indivíduos cada vez mais livre, articulada com o desenvolvimento da cidadania e democracia crítica. E para a explicação da cidadania moderna, precisa ser buscado os fundamentos materiais da sociedade capitalista. Para entender essa concepção, é preciso passar pelo trabalho como fundamento do ser humano. E o conceito liberal de cidadania acredita que a existência desses direitos só pode ser efetivada pelo Estado e que é ele que funda a sociedade como sociedade. Mas Marx acredita que é no interior da sociedade de classes que se deve examinar a problemática da cidadania. Na citação encontrada na página 58 diz o seguinte: a dimensão democrática cidadã é ao mesmo tempo expressão e condição de reprodução da desigualdade social, o que significa que, por mais aperfeiçoado que seja a cidadania, ela jamais eliminará a desigualdade social, onde os indivíduos serão plenamente livres. Como esses conceitos de cidadania e democracia perpassam pelo trabalho e a sociedade é composta pela sociedade de classes, consequentemente, será uma cidadania e democracia desigual. E aí, Marx adentra no conceito de emancipação humana. E a pergunta é: qual forma de trabalho será o fundamento da emancipação humana? E mais posteriormente, ele responde que esse trabalho será o trabalho associado, ou livre associações dos trabalhadores livres. E esse trabalho permitirá o controle livre, consciente, coletivo e universal dos trabalhadores. Adentrando na educação, Marx ele traz no posterior capítulo Educação e Formação Humana que a educação ela precisa contribuir para formar pessoas verdadeiramente livres.
E isso deve estar articulado com a emancipação humana e não com a cidadania. E tendo como função a tarefa de permitir aos indivíduos novos conhecimentos, isso com o surgimento das classes sociais, isso não foi permitido, pois o que prevalece são os interesses das classes dominantes. E essa formação, essa educação integral, muitas vezes só ocorre na burguesia, onde o trabalhador ele só é educado para a força de trabalho, para também virar trabalhador. E aí é perceptível a relação com o autor Pierre Bourdieu com a teoria do capital cultural, onde afirma que o capital econômico não era o único capital capaz de reproduzir privilégios, e sim também a cultura, e quanto mais se tem, mais condições de acumulação. E com seus estudos de reprodução social, Bourdieu observou que o desempenho das crianças em idade escolar, esse estoque de capital era diferente de acordo com a classe social. E esse capital cultural, muitas vezes era valorizado no interior da escola e recompensado pelos professores. E aí eles conseguiam absorver o que estava sendo ensinado com mais facilidade, visto que não se tratavam de coisas estranhas do seu cotidiano. Por exemplo, uma criança que já foi ao museu, a alguma exposição de arte, ela consegue entender mais facilmente se esse conteúdo for abordado na sala de aula, visto que aquilo já está no cotidiano dela. E para terminar esse vídeo, uma importante pergunta precisa ser respondida. A pedagogia pode ser voltada para a educação emancipadora e que privilegia a formação dos indivíduos? E através da concepção de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, isso pode ser atingido através do ensinamento de pensar com criticidade, do pensar certo, da autonomia, liberdade e processo de humanização do educando, visto que essa sociedade capitalista ensina que os filhos de trabalhadores também irão fazer aquilo, e através da emancipação humana e dessa criticidade, buscar a mudança de realidade. E tem uma citação encontrada no livro Educação e Mudança, que fala assim: quando o homem compreende a sua realidade, pode levar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la, e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as circunstâncias. Como também a citação bastante conhecida de Paulo Freire, que a educação ela não pode mudar o mundo, ela muda as pessoas para transformar o mundo. Então esse foi o meu trabalho, eu agradeço por ter assistido até aqui, muito obrigada.